Olá, chegamos! Eu sou Laércio de Mello, professor de Geografia, e vou trabalhar com vocês hoje o seguinte tema. Os conflitos do Cáucaso, pense que Cáucaso é uma região, e nas ex-repúblicas soviéticas. Você vai precisar de bastante do conteúdo de história para entender melhor esse conteúdo de geografia, tá? Compreender então por que esses conflitos acontecem e por que eles ocorrem nesta região no pós-Guerra Fria. Comentário importante para você. Eu não tenho que decorar os 12, 13, 15 países ou regiões ou áreas que acontecem os conflitos. Eu tenho que ter uma boa noção, é claro, sobre isso, e também eu preciso entender por que elas acontecem. Quando eu entendo por que acontecem os conflitos, eu consigo transpor essas ideias para outras situações. Primeiro, isso aqui é a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada um dos números aqui, ó, do 1 ao 12, são países que desapareceram. E bem esta área, que viraram outros, desculpa, que se separaram. E bem esta área que eu vou trabalhar aqui é a região do Cáucaso, certo? Então, esta parte aqui que abrange desde o mar Mediterrâneo, quando eu entro pelo mar Mediterrâneo, daí eu passo pelo Estreito de Bósforo, cheguei aqui no Mar Negro, isso aqui é o Cáucaso, onde está o Mar Cáspio. Então eu consigo chegar pelo oceano. Vocês vão ver que esse traçado que eu faço aqui, ó, saindo do Oceano Atlântico, passando pelo Estreito de Gibraltar, entrando no Água Entre Terras, que chama-se Mediterrâneo, passando pelos Bósforos, chegando no Mar Negro, eu chego na região do Cáucaso, que era dominado pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este bloco de países que surge com o final da Primeira Guerra Mundial, amplia-se com o final da Segunda Guerra Mundial e explode, desintegra, vai desaparecer lá no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim e na sequência com o fim, propriamente dito, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é uma região, é uma área do planeta que passou por muitas transformações. Se você se der o trabalho de olhar mapas dos anos 80, início dos anos 80 e comparar com eles hoje, você vai ver que a área se modificou, o desenho é completamente outro. Os mapas não são fixos, eles representam apenas um momento. É apenas um retrato, certo? Então, sigamos. Olha só, desculpa, eu devia ter falado para você. Este cantinho aqui, ó, eu vou dar um zoom. Então, essa próxima imagem, pegarei esse cantinho aqui, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Importante você prestar atenção nessa ideia da escala. Vamos lá para ele? Olha só, o Mar Negro aqui, o cantinho dele, e o Mar Cáspio aqui tem uma área de montanhas, né? E uma quantidade enorme. Aí, pega desde a Turquia, certo? Armênia, Azerbaijão, e toda esta área, então, é uma área de conflitos. Essa imagem de satélite, dá para perceber que essas rugosidades são desenhos do relevo, vales e montanhas. Então, o Cáucaso é uma localidade que divide a Europa e a Ásia Ocidental. O que é o Ocidente mesmo? Vamos lá. Oriente, Leste, Ocidente, Oeste. Como o meridional é Sul, boreal é Norte, austral é Sul, então setentrional é Norte. Só para a gente perceber que os termos dos pontos cardeais têm mais de uma maneira de serem falados. Então, Ocidente, lembrar que é Oeste, Oriente é Leste. Muitas pessoas erram, inclusive no vestibular, porque aparece o termo e o cara não saca que tem essa ligação. Muito bem, então trata-se de uma cadeia montanhosa cercada pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio. Dá para perceber nitidamente, Mar Negro e Mar Cáspio. Quando eu volto aqui, além disso, com o Mar Negro,
ele possibilita que eu tenha ligação com o Mediterrâneo e daí com o Oceano Atlântico. Você vai me perguntar, e daí? E daí eu vou dizer para você o seguinte: mais de 80% do comércio do planeta é feito por oceano. E do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, veja, é a única saída que você percebe para as chamadas, fala-se esse termo, no jargão internacional, na geopolítica internacional, para as águas mornas da Rússia. A Rússia agora, a única saída que ela tem pelas águas mornas, porque nas outras partes do planeta aqui vai ficar congelado. Então toda essa introdução para dizer para você por que a Rússia tem interesse na região do Cáucaso e por que automaticamente os outros países do planeta vão ter interesse nesta área que não tem só uma língua, não tem só uma religião, não tem só um alfabeto, tem várias religiões, vários alfabetos, ou seja, vários povos que têm leituras diferentes de mundo, enxergam a mesma coisa com outro olhar. Detalhe, não está certo, não está errado. É formas de ver. Nós temos que tirar o nosso etnocentrismo, acharmos que a nossa religião, que a minha forma de ver é a correta, e entender que a forma como os outros enxergam também pode estar correta. Muito bem, mais uma olhada aqui para fotografarmos isso na nossa mente, né? Veja lá, Mar Cáspio, Mar Negro, Geórgia, Azerbaijão, Armênia, eu venho pelo Mar Negro, passo pelo Estreito de Bósforo, Mar Egeu, passando pela Grécia, Mar Mediterrâneo e atinjo o Oceano Atlântico para fazer transporte de mercadorias, de coisas e assim por pessoas e assim por diante. Vamos olhar agora aqui, ó, Ossétia do Sul. Ossétia do Sul é uma área de conflito na região. Ossétia do Norte, Chechênia, assim por diante. São áreas de conflito, de visões diferentes. Agora, por que tem conflito? Além do interesse das águas mornas para transporte, o que as pessoas querem? O que os líderes mundiais, seja da Rússia, seja de qualquer outro lugar do planeta, quer com um espaço, entre aspas, pequeno, ou território pequeno no mundo? Vamos começar a pensar por meio deste quiz? Olha o que ele diz. A região montanhosa do Cáucaso, acabamos de explicar, é, do ponto de vista histórico, um polo de conflitos. Perfeito, acabamos de dizer isso. A parte russa do Cáucaso é formada por várias repúblicas. A Rússia luta para mantê-las unidas. A Federação Russa, o A com crase ali, né? O que justifica o interesse da Rússia nesta região? Vamos lá, sua vez. O que você respondeu neste quiz? Qual que é? A letra A, B ou C? Se você respondeu a letra C, você acertou. O que a Rússia tem de interesse? Essas repúblicas se situam ou estão situadas em uma formação geológica parecida com a do Oriente Médio. Portanto, tem petróleo. E daí? Esse aparelhinho aqui tem petróleo. A lateral
desta TV tem petróleo. O seu computador, o seu tablet, o seu telefone, não sei onde você está assistindo essa aula agora, tem petróleo. O meu jaleco tem petróleo, não é algodão. Então, petróleo é um dos produtos mais versáteis do nosso dia a dia. Não é apenas o combustível que está rodando que está no tanque de caminhão, do ônibus, do automóvel, do avião. É a quantidade de outros produtos que vem a partir dele, principalmente o plástico que está tão presente. Do tênis à lateral dos nossos óculos e assim por diante. Impressionante. Automaticamente, como o petróleo é muito importante, ele desperta a cobiça. Dominar o petróleo é ter mais poder. Ter petróleo sob o seu controle é conseguir conquistas, é ter poder econômico. Por isso que esta região é tão disputada, mais do que outras que no momento não têm esta riqueza para ser extraída. E por favor, quando a gente lê nos jornais, produziram petróleo, ninguém produz petróleo. É um dos grandes erros no nosso jornalismo, na nossa fala. Produção de petróleo. Dá a impressão que alguém está chegando produzindo ali um pouquinho de petróleo com um pouco de resto de dinossauro aqui e de dinossauro acolá. Não, o petróleo está pronto, extrai-se, certo? Mais um para nós pensarmos nesta região, para treinarmos a nossa forma de olhar depois de toda aquela introdução. Abre aspas. Essa pequena república muçulmana, pequena em território, é claro, do Cáucaso, é o principal foco separatista da Rússia, ou da Federação Russa. Após declarar-se independente, lá em 1991, quando acaba a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi alvo de ataques do exército russo. Segundo a Anistia Internacional, homens, mulheres e até crianças foram vítimas de execuções sumárias e maus tratos. O texto está se referindo a quem? Ao Afeganistão, ao Tibete ou à Chechênia? Sua vez. O que você marcou como resposta para a pequena república muçulmana, que é foco de tensão de interesse russo? O que você marcou? Vamos lá? Exatamente, a Chechênia, certo? Vamos voltar aqui só para você observar. Lembra que eu chamei a atenção na hora que nós chegamos? A primeira vez que passamos por aqui, a Ossétia, Chechênia, e também quero que você observe a posição no planeta. Uma posição maior, abrindo a Europa, né? Pertinho do Mar Cáspio. E aqui a gente vai ver pela imagem de satélite, tá bom? Um conselho que eu vou lhe dar, que vai valer para sempre agora nos seus estudos. Paramos aqui. Tenha consigo sempre um atlas, não precisa ser novo, certo? Nem que você vá emprestando na biblioteca quando tiver a oportunidade, posteriormente. Cada vez que cita-se um nome, dá uma folhadinha. Se você tiver a possibilidade, abra o seu celular. Por exemplo, falou no país Butão. Veja onde ele está. Isto, ao longo da sua vida,
escolar dará a você habilidade com os mapas. Cada vez que aparecer uma questão como essa, seja no vestibular lá na frente, você que está no segundo ano, você já está treinado. É um avanço muito grande. Falou um país? Procura. Falou numa região? Procura. Olha, este exercício para que o teu cérebro treine é como ler um poema várias vezes, é como olhar a conjugação dos verbos, é como olhar uma fórmula matemática várias vezes. Você vai se familiarizar, o que vai facilitar posteriormente os seus estudos. Olha só, diante desta área aqui, veja, voltou o mapinha, tá vendo? Ó, mapa também é um texto de leitura. Mapa é um texto que deve ser lido, interpretado. Nós temos a Rússia, daí foi dado um recado para nós, não está escrito, mas eu tenho que entender isso de maneira que a palavra está oculta. Como se o mapa dissesse para você o seguinte, vou dar um zoom neste espaço, bem naquele cantinho que eu insisti tanto que você dominasse, no limite entre a Europa e a Ásia, a região do Cáucaso, o nome já está me dando isso. Tropas russas invadiram a Geórgia para proteger 2 enclaves separatistas. Por que as pessoas querem se separar do país que, em tese, elas estão inseridas? Daí vem o desenho. Enclave por quê? Ele não tem saída nem por o Mar Negro, nem para o Mar Cáspio. Não tem uma saída. Ele está fechado aqui, ó, e por isso que ele chama-se de enclave, como a Ossétia, não tem saída. Ó. Ela precisa pedir autorização para ir para um lado ou ir para o outro. Como o Paraguai, se você olhar para o mapa da América do Sul, você pode ver que o Paraguai não tem saída para o oceano. Isso faz diferença? Sim. Eu não posso passar voando por cima de um país sem autorização e nem usar o rio do país e assim por diante. Então, ter uma costa é fundamental. Por isso que o pessoal briga por esta área. Já fizemos esta leitura, vamos voltar lá para a questão de toda esta interpretação. Veja, essa interpretação que talvez seja mais importante do que você acertar a resposta do que a gente vai ver agora. Isto é fundamental. Aí a pergunta nos diz assim, ó, os confrontos armados na região do Cáucaso são resultados de anos, décadas e podemos até dizer centenas de anos de disputas em desentendimentos que ultrapassam a Eurásia. Note, quando você olha para um mapa da Europa, não existe a Europa, existe a Eurásia. Por que não tem a Europa? Do ponto de vista físico. A Europa é uma classificação cultural, tá bom? Então, a Eurásia, do ponto de vista físico, é a soma dos 2 continentes, a Ásia e a Europa. Ele vai dizer que tem disputas e desentendimentos que ultrapassam a própria Eurásia. E aqui é insistido com você o seguinte, elabore um texto que indique pelo menos um motivo, certo? Capricha nesse texto, pense bem nisso, porque é para você esta ideia. Por que tem conflito na região? Com o que eu acabei de argumentar com vocês e com o que a gente viu nos mapas, você tem condições. Vai lá, sua vez.
que que você anotou? Veja, tem vários caminhos, tem várias justificativas. Provavelmente não seja específico, ipsis literis, ou como está escrito o que eu vou pôr aqui, mas isso aqui você complementa, tá bom? Olha só, uma das coisas, Stalin, o grande ditador, o grande aí não como um elogio, tá? Decidiu transformar em 1922 o território da Ossétia do Sul numa república autônoma da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas da Geórgia. A medida se colocou à parte dos ossetas, que é como o gentílico. Gentílico é a palavra que determina a tua origem. Exemplo, eu sou de Toledo, sou toledense, sou paranaense, sou brasileiro. Você é paulista? É mineiro? Então esse é o gentílico. Dentro do domínio territorial da Geórgia. Apesar do território da Geórgia não possuir grandes reservas de petróleo e gás natural, ele abre importantes dutos, passa por esta região o transporte. Lembra-se que foi usado o termo enclave? Que abastece a Europa. A Europa depende desses dutos, por isso que a Europa também tem interesse, por isso que a Rússia quer controlar essa região. Como no caso hidrocarboneto, mas você pode chamar de petróleo. Fato que amplia a ação russa contra a emancipação. Veja, a Europa quer que esse povo seja livre, para que a Europa possa controlar. A Rússia não quer que eles sejam livres, para que ela possa continuar controlando. Talvez você tenha escrito só a ideia do petróleo, está perfeito, mas tem que dizer que isso já vem desde Stalin, quando estabeleceu o controle sobre essa região. Olha só, tem várias áreas de conflitos que o mapa está me mostrando. Além da Ossétia, que a gente acabou de ver, tem a Crimeia, né? Transnistria, até os nomes é difícil de falar, né? Isso aqui eu não vou me atrever. Quer tentar pronunciar? Karabakh, não sei se é essa pronúncia também. Esses nomes que vêm da região caucasiana é uma sonoridade fora do nosso padrão aqui. Então, região do mundo, ó, o mapinha lá no mundo e a área que eu estou discutindo com vocês. O impasse vivido pela região da Ucrânia, eu agora quero falar desta área aqui, que ela é importante, e você vai usar por muitos anos, ela tá mais disputada do que todas as outras. O impasse vivido pela região da Ucrânia, na Crimeia, é só mais um dentre vários conflitos, abre aspas, congelados. Nós não vamos ver todos os conflitos, mas você pode transferir uma ideia para outras regiões, em território da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. São pelo menos 4 territórios que querem se separar de seus países, mas não conseguem reconhecimento de outras nações, nem das organizações internacionais. Um detalhe, para um país existir, além de ele ter poder de exército e várias outras situações, é necessário que os outros o reconheçam. A ONU, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos e assim por diante. Como não se consegue o reconhecimento, isso gera conflito. Ossétia do Sul, esse território tem 4.000 quilômetros, é uma área muito pequenininha. Lá, como disse, uma enclave, lá no Cáucaso. E de onde vem isso? Desde a dissolução da União Soviética. Eles entendem que eles têm condições de sobreviverem sozinhos. Mas a Rússia vai deixar isso? Já expliquei para vocês que não, né? Outro para a gente observar aqui, ó. Esse aqui que eu quero gastar um tempinho com você. Pera aí. Eu quero que você marque certo ou errado. A anexação da península da Crimeia, no Mar Negro, aqui no Mar Negro, é um fator de conflito entre a Rússia e a Ucrânia e demais países do Cáucaso. O conflito entre os países provocou o quê? O êxodo da população da Crimeia, em parte para a Ucrânia e muçulmana, né? Porque tem uma parte da população que é muçulmana, para outros países, como a Geórgia, Armênia, Cazaquistão, de maioria muçulmana, e de forte sentimento contra a Rússia. Existe aqui, ó, no pontinho vermelho da Crimeia, um forte sentimento contra a Rússia, certo ou errado?
que você marcou? O pessoal tem forte sentimento contra a Rússia? Certo ou errado? Se você marcou errado, tá certo. Por quê? Veja, a Crimeia foi dado para a Ucrânia por Nikita Khrushchev, quando ele era o então secretário-geral do Partido Comunista e, claro, como se fosse o presidente da Rússia. Naquela época ele dá a Crimeia para o poder no caso dos ucranianos. Acontece o seguinte, que dentro da Crimeia a maioria é russa, a maioria das pessoas. E para eles vale a continuação sanguínea, eles não se sentem ucranianos. Lembre que até no Brasil, quando você encontra uma pessoa que nasceu na região e você confunde se ele é ucraniano ou se ele é russo, já gera peraí, vamos lá, eu sou ucraniano e aquele outro lá, ele é russo. Não venha dizer, não venha confundir as coisas. Eles mantêm isso muito forte. Então, quem vive na Crimeia vale a questão sanguínea. Eles dizem que são russos, mesmo pertencendo, abre aspas, para a Ucrânia. E a Rússia quer isso por quê? Porque ela consiga sair por meio do porto, vir pelas águas quentes do Mar Negro e conseguir rodar pelo mundo. Então ela mantém ali navios estacionados de grande poder de conflito, de guerra, para dizer, esse território é meu. O que eu acabei de explicar para vocês é isso, né? A Rússia não vai aceitar que se entregue isto para a Ucrânia de jeito nenhum, porque é um ponto estratégico. Então, e a União Europeia, eu quero que isso venha para um lado, os Estados Unidos puxa para o outro, essa charge é interessante por causa disso, e o Putin foi lá e falou, não, aqui de jeito nenhum, e colocou os seus navios, e o urso, que é o símbolo da Rússia, está fazendo essa demonstração de poder, de briga pelo mesmo espaço. Olha só, questão 2, para nós pensarmos. Elabore um texto que explique por que o Cáucaso é considerado uma região estratégica. Falamos disso lá no início. Vamos lá? Sua vez, elabore um texto para confirmar o conhecimento.
O que você escreveu? Você falou das passagens do Mar Negro, Mar Cáspio e da importância estratégica, dos dutos, do petróleo? Beleza, acertou. Uma retomada rápida aí, que também ajuda na resposta anterior. Os conflitos na região do Cáucaso, das ex-repúblicas socialistas soviéticas, estão ligadas a povos diferentes, a culturas diferentes e a questão do petróleo que existe nesta área, que esteve durante décadas sob o poder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se enfraqueceu quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegraram, mas que se fortaleceu em seguida, principalmente depois da volta do Putin ao poder neste país, na Rússia no caso. Combinado? Fechamos a conta então, até a próxima aula e bons estudos!